Ganhar dinheiro não é só sobre saber trabalhar, é sobre ultrapassar certas barreiras que existem na nossa mente. Muito se fala sobre esse assunto, crenças limitantes, coisas que a gente precisa resolver mentalmente para conseguir alcançar certos lugares, mas pouco é explicado sobre o que seria isso, quais são essas crenças. Como que elas funcionam no nosso dia a dia e certas coisas que a gente nem vê como um problema, mas que na verdade é. Se você é o tipo de pessoa que se pergunta por que que a vida parece ser mais difícil para mim, talvez você cometa esses erros que você nem sabe que são erros. Saber deles pode começar a mudar a sua vida. Esse vídeo, na verdade, é sobre isso. Que nós fazemos que impedem a gente de ganhar dinheiro. Eu costumo dizer que se a gente vai comparar a vida como um jogo, nesse jogo existem 3 modos básicos onde as pessoas vivem: o modo fácil, o modo médio e o modo difícil. A maioria das pessoas confunde em qual modo está jogando, o que faz com que elas tenham um resultado muito diferente do que elas esperam da vida. O modo fácil é o lugar onde você faz o mínimo e é praticamente carregado para conseguir vencer os obstáculos que vão aparecendo. Geralmente quem joga a vida nesse modo são pessoas que são nascidas em famílias que já são influentes, os chamados herdeiros, nepo babies, e também pessoas que não fazem parte desse grupo, mas que acabam contando com a sorte de estar no lugar certo na hora certa. Essas pessoas fizeram um pouco, ou às vezes nem fizeram alguma coisa, mas veio alguém que as resgatou. Um olheiro que descobre uma modelo que está andando na rua e ela vira uma grande estrela internacional. Um garoto que estava jogando futebol na rua e que foi descoberto também por um olheiro que investiu nele e ele acabou se despontando como um grande jogador de futebol. Exemplos tem aos montes. O Arthur Aguiar, que chegou a ganhar o Big Brother, foi descoberto quando ele estava competindo natação por um olheiro que estava precisando de um ator para uma peça e chamou ele para poder fazer um teste, e a partir do teste ele foi selecionado e a partir daquele momento ele começou a investir na carreira de ator. Dali em diante, ele passou a somar vários protagonistas na vida dele. O Luva de Pedreiro, conhecido de muitos e pouco compreendido por outros muitos, é também um caso de pessoa que pôde contar com a sorte. O maior criador de vídeo curto do mundo, o Kobe, também tem a trajetória de vida interpelada pela sorte. Ele começou a gravar vídeos simples, os vídeos viralizaram, a cara dele passou a ser conhecida no mundo inteiro e hoje ele é o maior nesse formato. Eu peguei exemplos mistos para a gente entender que a sorte não faz necessariamente uma distinção de aparência. Geralmente, quando se fala de sorte, muitas pessoas acabam evocando a questão racial, a questão de gênero, a questão da aparência física, do quanto bonita a pessoa é ou não, para poder determinar se essa pessoa vai ter mais facilidades ou não. Sem sombra de dúvida, quando a gente está nessa realidade de vida onde a gente sabe que certos valores são superiores a outros, existe sim uma facilidade maior por pessoas que estão mais dentro daquele padrão. Mas não significa em absoluto que por estar dentro desse padrão, essas pessoas vão conseguir um resultado que seja fantástico. Ou que se você não estiver dentro desse padrão, você não vai ter chances de ter a sua vida transformada. Como esses exemplos que eu citei, do Luva de Pedreiro e do Kobe, que não são pessoas que são reconhecidas seja pela cor da pele, seja por serem bonitos. São exceções? São, mas quando a gente está falando de sorte, a gente tem que falar de exceção. A sorte não é a regra. E aí, por mais que eu esteja utilizando exemplos que são públicos, figuras que são conhecidas, tanto minhas quanto de vocês, isso é só uma forma de ilustrar o que eu estou querendo dizer, para que você possa também compreender que às vezes pessoas que não são conhecidas do grande público podem também ter uma trajetória que contou com a sorte. E um dos erros que a maioria das pessoas faz é confundir em qual nível ela está jogando. Ela às vezes pensa que está jogando no nível fácil, onde ela pode fazer o básico, e a partir do momento que ela faz o básico, ela vai conseguir que a vida entregue para ela o que falta, quando na verdade, se ela se esforçasse um pouco mais, e quando eu estou falando de esforço aqui, eu não estou falando de trabalhar mais, mas eu falo de pensar mais a respeito de como conseguir aquilo que quer. E se essa pessoa tivesse essa disponibilidade de se esforçar nesse sentido um pouco mais, ela talvez conseguisse o resultado que ela tanto almeja. Tem pessoas que conquistaram o que queriam porque deram a cara a tapa para abrir espaços que aparentemente estavam fechados para elas.
Toda pessoa que acabou virando manchete, primeira mulher a fazer tal coisa, primeiro homem negro a conseguir tal feito, foi uma pessoa que entendeu, antes de mais nada, que fazer o pouco e esperar que a vida entregue o resto não é algo que funcionaria para ela. Diante dessa ótica que eu apresentei do nível fácil, fica muito claro compreender o que seria o nível médio e o nível difícil. A maioria das pessoas que acha que está vivendo no difícil, geralmente são pessoas que olham para pessoas que estão vivendo no nível fácil, olham para a própria realidade e pensam que a vida delas é muito mais difícil do que realmente é. Porque elas também não fazem esse exercício de olhar para a realidade de pessoas que vivem muito mais dificuldades do que elas. A minha vida na classe média em oposição à vida de alguém que é herdeiro é mais difícil? Sem sombra de dúvida. Mas ela em oposição a uma pessoa que está em situação de rua, ela é mais difícil ou é mais fácil? É isso que de alguma forma acaba colocando a gente no lugar certo mentalmente. Quando eu postei sobre esse assunto lá na outra rede, teve um comentário que me chamou a atenção. Eu vou dar uma lida nele para vocês. A família do meu marido tem rede de supermercados no interior. Ele e os irmãos sempre foram patrões. Nos mudamos de país até para sair desse padrão. Agora ele está em um cargo de liderança de equipe. A irmã dele veio 1 ano depois para trabalhar de garçonete. 3 meses depois surgiu a vaga de líder de equipe. Adivinha para quem foi a vaga? Essa daqui é uma conversa sobre, antes de mais nada, a cabeça. A gente precisa entender, é claro, que o contexto vai ditar muito essa questão do ganhar dinheiro ou não. Mas se a sua compreensão é de que a sua incapacidade de ganhar dinheiro está simplesmente respondida pelo contexto que você está inserido, esse vídeo não é para você. Esse é um vídeo que eu gravo para poder chegar em pessoas que acreditam que existe uma possibilidade de mudança e que diante dessa mudança que ela já enxergou nos outros, ela quer que essa mudança também possa acontecer na própria vida. A maneira como a gente encara o trabalho, às vezes, é a resposta dessas barreiras que eu citei no começo do vídeo. Existe um processo de autossabotagem que às vezes as pessoas nem reconhecem como autossabotagem, como por exemplo, pessoas que chegam sempre atrasado e pessoas que têm dificuldade de entregar as coisas no prazo. Essa autossabotagem geralmente acontece por estar conectada com 3 possíveis razões. A primeira sendo o medo de falhar. Então, se eu sei que se eu entregar aquilo que eu preciso entregar, isso vai ser avaliado e pode ser avaliado negativamente, eu acabo evitando entregar aquilo, evitando fazer o que eu preciso fazer como um mecanismo de defesa para não ter que lidar com julgamento. Então eu evito fazer isso o quanto antes e ficar livre disso, porque de alguma forma eu lido com essa ansiedade e incerteza de ter que fazer e pensar no que vão achar do meu trabalho, mas acaba que em algum momento a nossa consciência acaba batendo na porta e falando, você precisa entregar. E aí você faz isso em cima da hora e vai na fé de que vai dar certo. E é isso quando não acontece da pessoa nem entregar. E aí é inconscientemente ela pensando, é melhor eu não entregar e eu ser julgado por não entregar do que eu entregar e ser julgado porque aquilo que eu fiz não é bom. Você mantém intacto a sua visão de que o que você faz é bom. A segunda razão é o medo do sucesso. Tem muitas pessoas que querem de forma consciente o sucesso, mas inconscientemente essa pessoa sabe que ter dinheiro, ter sucesso, ter prosperidade significa ter que lidar com coisas que ela não está disposta a lidar. Essas coisas podem ser uma infinidade de questões, mais responsabilidade, uma mudança que às vezes a pessoa não quer que aconteça, como por exemplo, se eu tenho mais dinheiro, eu tenho que sair da casa dos meus pais e eu não quero sair da casa dos meus pais. Ou um medo do esgotamento prévio mesmo, de saber que quanto mais você faz, mais é necessário que você continue fazendo. E às vezes a pessoa, como um mecanismo de defesa, não quer lidar com toda essa pressão de ter que estar produzindo mais. Se eu aumento o meu padrão, eu preciso manter esse padrão. E a terceira razão, que muitas pessoas acabam não se dando conta, é uma rebelião inconsciente. Significa você não querer ser controlado.
É uma reação até infantil, como aquele exemplo de duas pessoas estão sentadas no sofá, uma levanta para fazer alguma coisa e a que está sentada fala assim: aproveita que você está em pé e pega um copo d'água para mim. E a pessoa que está em pé vai lá e senta, porque ela não quer pegar o copo d'água para outra. Ela rejeita responder ao pedido do outro. A rebelião inconsciente é uma resposta a isso, a um desejo seu de não fazer por achar que de alguma forma você está sendo controlado. Outro lado da dificuldade de ganhar dinheiro que a gente tem é a nossa dificuldade de colocar preço naquele trabalho que a gente faz. Pessoas que trabalham como freelancer às vezes passam por isso. A pessoa pensa num mundo de justificativas para poder não conseguir cobrar aquilo que ela de alguma forma sabe que o trabalho dela vale. Sabe em uma parte do cérebro, mas nega em outra. E qual que é a parte que está negando esse valor que ela sabe que precisa cobrar? A parte da autoestima. A dificuldade de cobrar o valor justo pelo seu trabalho está diretamente ligado à sua autoestima. Quanto menos você acha que vale, mais dificuldade você vai ter de cobrar o justo pelo seu trabalho. Mas é claro também que a solução para isso não é que você tenha uma autoestima delirante e cobre um valor que está muito além do que as pessoas estão dispostas a pagar, porque isso também é uma autossabotagem. É uma maneira de você não ganhar dinheiro, porque ninguém vai estar disposto a contratar no valor exorbitante que você está cobrando e de alguma forma você responsabilizar os outros. Então é necessário um equilíbrio. Você cobrar o que é justo leva em consideração muitas coisas: o local onde você está inserido, o valor que aquelas pessoas estão dispostas a pagar por um determinado serviço que você oferece, o seu tempo também e a sua capacidade técnica. E como que a gente chega nesse lugar? Fazendo uma pesquisa e contextualizando o lugar que você está, o profissional que você é, e a partir do momento que você tem essa consciência, talvez você não consiga fazer uma mudança tão brusca, mas é fundamental que você, como uma maneira de ir melhorando, possa cobrar cada vez mais. Eu aumento 10% do valor que eu costumo cobrar no meu próximo cliente. Fico um tempo nessa situação. Percebo que tem a possibilidade, que eu já estou mais confortável cobrando aquele valor e eu posso aumentar um pouco mais. Talvez seja interessante eu aumentar o que era antes nada de 10% para 20%. E a última situação, que foi na verdade a que eu iniciei, é a gente contar com a sorte quando a sorte não está contando com a gente. Essa maneira de pensar tem a ver com a expectativa de que haverá um herói que nos salvará. Esse é um tema recorrente aqui nesse canal, que a gente precisa destruir essa ideia. Quem tem o herói salvador nem clicou nesse vídeo, porque não está nem interessado nesse tipo de conversa. Essa pessoa já ganha dinheiro porque ela compreendeu tudo isso que eu já falei nesse vídeo. O herói salvador, que pode vir através de um parceiro ou de um patrocinador, a sorte, que pode vir através da loteria ou do tigrinho. Não faça isso. Ou o reconhecimento mágico, né? Um dia alguém vai me descobrir, um olheiro, alguém que é muito importante. Tudo isso são coisas que a gente coloca na conta do extra, do eu estou trabalhando, se isso acontecer bem, se não acontecer, eu estou dando os meus pulos. Grande parte dessa ideia vem de um medo de assumir riscos, medo de lidar com a competitividade real da vida. Então eu faço o mínimo, não consigo o máximo que eu queria e boto na conta da vida o fato de eu não ter conseguido isso. E como que a gente resolve isso? A gente resolve com soluções realistas. Se eu tenho a intenção de alcançar um determinado espaço, como que eu faço para chegar nesse espaço sem pensar que precisa necessariamente de alguém me tirar cá de baixo e me alçar até o topo? Se tem uma escada, como que eu vou subir cada degrau dessa escada ao invés de esperar que venha um pássaro que tem uma força descomunal para me pegar lá no espaço zero e me levar para o 100? É a gente se responsabilizar mesmo, a gente sair um pouco desse lugar de Deus proverá, para a gente se colocar no lugar de deixa eu facilitar a vida de Deus. Manda esse vídeo para um amigo seu que não consegue parar em trabalho nenhum, talvez ele vai conseguir entender que certas coisas que ele tem feito estão impactando diretamente na capacidade dele de ter o sucesso que ele quer. Tem muita gente que tem capacidade para construir muita coisa, mas a barreira mental que essa pessoa já construiu para si acaba sendo muito grande e que impede essa pessoa de chegar nesses lugares. Esse vídeo não tem a pretensão de conseguir te fazer, só por ter assistido ele, mudar a sua vida completamente. Um padrão que a gente tem de comportamento que às vezes a gente está construindo desde quando a gente era criança, não muda do dia para a noite só porque a gente viu um vídeo no YouTube. Mas tomar conhecimento das falhas que a gente comete é o primeiro
passo para a gente conseguir, através dessa consciência, mudar. Esse vídeo pode ser o pontapé inicial para você observar que a sua vida não está caminhando para o lugar que você gostaria que ela estivesse caminhando, pode ser responsabilidade sua. E aí, com a responsabilidade, a gente busca mudar e buscar ajuda sempre que for preciso. Se inscreve aqui no canal que a gente vai continuar conversando sobre como a cabeça da gente às vezes é muito confusa e como que a gente lida com a vida em sociedade.